Fala, trader. Bem, quero compartilhar com você nessa aula quais são os principais candlesticks que eu considero como gatilhos operacionais, que vai estar dentro de um contexto técnico e que quando esses candles eles aparecem dentro desses cenários de contexto, eles se tornam sinais bem interessantes para a gente pensar em operar no day trade, porque são padrões de alta probabilidade, ou seja, são padrões que ele vai poder te proporcionar uma acertabilidade alta, muitas vezes um risco-retorno favorável, né, e consequentemente aí você se tornar mais lucrativo, tá bom? Então eu vou falar para você sobre quais são os candles que eu considero bem relevante para você ficar atento a esses padrões, para você executar os seus trades de compra, de venda. Qual que é o contexto, que é muito importante você observar, né? Ou seja, não adianta você só operar o candle propriamente dito, porque só o candle de forma isolada ele não vai representar nada. Mas quando você tem um padrão de candlestick, né, que indica uma reversão, indica uma continuação da tendência, e ele está dentro de um contexto maior, ou seja, do contexto como um todo, da própria leitura da ação do preço, da própria movimentação do preço, você vai ter, evidentemente, um sinal muito relevante, tá bom? Bem, e para isso eu vou usar basicamente aí dois pregões que aconteceram, né, nessa semana. Foram basicamente aí no total é, 5 operações que aconteceram nessa semana, fechando aí com 4 operações positivas, uma operação negativa, né? E quero compartilhar com você desses padrões que basicamente foram sinais aí que aconteceram dentro de alguma dessas operações que eu acabei de abordar aqui. Então vai ser dois pregões que eu vou abordar. Eu vou usar o gráfico do dólar para isso, tá? Mas isso aqui se aplica ao dólar, se aplica ao índice, isso aqui se aplica ao Forex, tá bom? A única coisa que você vai precisar ajustar, por exemplo, se você opera no Forex, é basicamente o tempo gráfico. Eu não sei se você opera Forex, inclusive, se você opera Forex, deixa aí nos comentários, que é interessante eu saber se tem traders aqui que está assistindo os meus vídeos, que são traders do mercado de Forex. Comenta, isso é importante para mim saber, que aí eu vou trabalhando mais os conteúdos de acordo também com aquilo que eu percebo que tem mais público, né? Mas o que eu vou explicar para você aqui, não fique preso somente ao índice, a dólar, 5 minutos, ou somente ao Forex. Cara, o que eu vou abordar aqui com você se aplica em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, desde que tenha liquidez, ok? Então, se você entender essa linha de pensamento, você não vai ficar sem, você não vai ter nenhuma barreira para você executar essa leitura e, consequentemente, esses sinais quando evidentemente eles se validarem. Beleza? É isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, tá bom? E se os vídeos que eu estou compartilhando aqui eles são relevantes para você, eu peço que você compartilha, né? Que você, inclusive, se ainda não tem, né, deixado seu like, por favor, deixa seu like aí. É muito importante para mim. Beleza, meus caros? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Gráfico do dólar, o último pregão aí que aconteceu na última sexta-feira, tá? Então, basicamente, olha só. O dólar, ele nos proporcionou pelo menos aí vai depender muito daquilo que você gosta de operar, né? Se você é um trade mais agressivo, e aí você gosta de operar falhas, ou se você é um trade mais conservador, e se você gosta de operar a reversão propriamente dito, mas quando você tem um sinal técnico validando a reversão, ou se você gosta de operar a continuação de uma tendência, de um movimento já vigente. Então, basicamente, nós tivemos, a grosso modo, uma oportunidade de venda aqui, e aí você teria um trade de região. Nós tivemos uma segunda oportunidade de venda aqui, e aí você teria um trade de reversão. E aí nós tivemos uma terceira oportunidade de venda aqui, e aí você teria um trade de continuação. Então observa que nós temos aqui, basicamente, eu diria que dos 4 tipos de gatilhos, ou 5 gatilhos operacionais, nós temos basicamente 3 deles, né? E desses 3, eu quero abordar principalmente esses últimos 2, que são os gatilhos de reversão e os gatilhos de continuação, tá? E é muito importante você entender isso aí. Beleza? Então, olha só. O dólar, ele me faz esse movimento de alta, abrindo com gap, seguido de um movimento de continuação, né? E aí ele atinge uma região macro de preço muito importante, que foi essa região do 5600. Observa que ao testar essa região, ele faz uma devolução de 100% desse movimento de baixa. Ó, antes de ele realmente criar um evento completo de reversão, ele já devolveu quase 100%. Eu já considero aqui 100%, por quê? Por que eu já considero aqui 100%? 100% exato ele bateu aqui, no candle 27. Mas por que esse, quando ele parou aqui nessa mínima do candle 21, eu já considerei que ele já teria devolvido basicamente 100% desse movimento de alta que o precedeu? Porque ele já tinha quebrado aí as principais retrações de Fibonacci,
que entre elas é de 61,8, certo? Quebrou 61,8, eu já falei, eu vou repetir isso aqui. Perdeu 61,8, a chance de ele devolver 100% daquele movimento que procedeu é de 80, 90% das vezes isso vai acontecer, tá bom? Beleza? Então fica aí uma grande dica para você. E aí, olha só, ele me entrega, deixa eu ampliar esse aqui e puxar mais para cá esse gráfico. Vamos lá. Então, olha só, ele me entrega esse movimento de baixa, né? Aqui ele faz basicamente, aqui ele faz um micro pivô, né? Então, olha só, ele me entrega esse movimento de baixa, faz aqui uma barra ignorada, né? Se você for um gráfico menor, você tem um micro pivô aqui, tá bom? E aí ele vem nesse movimento da barra 18, do candle 17, digamos assim, né? Do 18 até o 21, certo? Quando ele chega aqui, aqui foi bem interessante porque nós tínhamos um nível de preço, era praticamente região da abertura, só que olha só, ele estruturou aqui para mim um evento bem interessante, que eu gosto muito, que é baseado nas ondas de Elliott, tá? E aí é uma parte bem resumida das ondas de Elliott, nós tivemos aqui o quê? Né? Nós tivemos aqui uma clássica correção ABC, né? Ou seja, ele fez uma clássica correção ABC, calma aí, olha só, deixa eu colocar uma coloração aqui interessante. Ele fez uma clássica correção ABC, preto ele esconde, deixa no verde mesmo. Ele fez uma clássica correção ABC, então você tem A, B, C, e aí, olha que interessante isso aqui. Essa correção ABC, eu acho que ela retraiu 38%, se não nem chegou lá. Chegou próximo dos 38%, já era válido, né? E olha só os sinais que começa a deixar nessa região. Então eu já tinha aqui basicamente, né, um enforcado, tá bom? Que foi validado pela barra 26. Só que antes de ele validar esse enforcado, ele me deixa mais um candle, que foi o candle 25. E a combinação do candle 24 e do candle 25, ele forma para mim o quê? Um Harami de baixa. Talvez você vai falar, cara, mas esses padrões de candle não são relevantes. Eles não são relevantes quando ele não aparece numa região de contexto. Isso aqui para mim tinha um contexto enorme. Talvez ele não é relevante para você porque você está com uma leitura ainda limitada. Se você tiver uma profundidade de leitura, igual eu estou compartilhando com você uma fração dessa profundidade de leitura, você vai começar a entender que sim, os padrões de candles em regiões de contexto e a forma que o preço está se desenvolvendo são sinais extremamente importantes, tá? E aí depois, para complementar, então você tinha aqui uma possibilidade de um enforcado, uma possibilidade de um Harami a partir da perca da mínima do 25, ou melhor ainda, da mãe, 24, tá? E aí ele deixa esse candle aqui. E esse aqui é o primeiro candle dos candles que eu vou abordar aqui com você de forma mais profunda, que eu quero abordar, tá? Esse aqui é o padrão de engolfo. Observa que o engolfo, ele engolfa totalmente o candle anterior. Então observa que tanto a máxima, tá? Tanto a máxima como a mínima do candle anterior, tá? Olhando da direita para a esquerda, ele fica totalmente imergido dentro do candle seguinte, né? Olha só, tá vendo? Totalmente imergido. Então você tinha aqui um padrão de engolfo. Talvez você não vai conseguir enxergar, talvez você não conseguiu enxergar essa leitura que eu estou compartilhando com você, mas eu já tinha um movimento de baixa, anulando 100% desse movimento de alta, seguido de uma possível correção A, B, C, e essa C, essa sub-onda C das ondas corretivas de Elliott, sendo finalizada aqui com um Harami seguido desse engolfo. Cara, sim, essa barra aqui, inclusive eu compartilhei lá no meu Instagram, era um candle vendedor. Eu não vendi esse candle, tá, nesse pregão, eu operei o dólar nesse dia, mas eu não vendi esse candle, estava muito focado no índice, acabei perdendo essa venda aqui, não dei tanta atenção para o momento que estava acontecendo e perdi essa venda olhando para o índice, tá? Então tive aí uma distração. E aqui vem até um ponto importante para me compartilhar com você, evita ficar operando muitos ativos, cara, foca em um, no máximo 2 ativos, evita ficar operando 5, 6 ativos ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir dedicar todo o seu nível de raciocínio lógico em vários ativos ao mesmo tempo. Então, a sugestão é, você está começando, opera um ativo. Você já está há algum tempo no mercado? Cara, olha no máximo para 2 ativos. Você não precisa olhar para vários ativos, principalmente quando se trata de day trade. Uma coisa é você, por exemplo, operar swing trade, chegar ali no final do dia, você olhar para vários gráficos, fazer as suas análises, e tudo bem. Agora, para você no day trade, você tem que ter uma tomada de decisão muito mais rápida, né? E nós estamos falando aqui de 5 minutos. Você olhar para vários ativos ao mesmo tempo vai gerar distração e você vai acabar perdendo oportunidades. Beleza? Então fica aí a questão. Bem, e aí você tinha
total contexto para vender esse candle 26, tá bom? Esse é um ponto. Depois eu vou trazer para vocês aqui um indicador que eu considero o principal indicador para você incluir na finalização da sua leitura da ação do preço. Então, observe que eu estou fazendo uma leitura do gráfico limpo, tá? Mas a partir do momento que eu tenho toda uma evidência técnica da ação do preço, me dando contexto para comprar ou para vender, eu quero usar um indicador que vai me trazer um filtro, né, que ele vai complementar a minha leitura. E eu vou compartilhar com você após todas essas abordagens que eu vou fazer aqui no final do vídeo, falando qual que é esse indicador que você deve dar atenção. Beleza? Então, o primeiro padrão que nós tínhamos aqui foi esse padrão de engolfo, tá? Segundo padrão, que eu considero muito importante, muito relevante, é exatamente o próprio Harami de baixa. O Harami ele é interessante porque ele sinaliza tanto um Harami de alta, um padrão altista, Harami de baixa, um padrão baixista. Eu já vou falar o que faz validar esse padrão de candlestick com um Harami, tá? Mas ele é interessante que às vezes a reversão não acontece, ou a continuação da tendência ela não acontece após o padrão de Harami. Às vezes você vai ter um Harami de alta, um Harami de baixa, e aí você vai ter mais 1, 2, 3 candles depois, o evento talvez realmente vai acontecer. Mas e claro, vai ter casos que ele vai deixar um padrão de Harami e já vai acontecer a reversão, mas nem sempre. Eu digo que na maioria das vezes isso não acontece. Você tem um sinal de Harami e aí às vezes você vai esperar um candle mais relevante, um candle com sinal mais... com uma probabilidade maior de realmente validar o movimento, tá? E aí foi o que aconteceu aqui. Observa, como eu falei, você tinha o 24, 25 validando o Harami e ele coloca 26. 26 foi um golfo, né? Num contexto de após uma correção ABC, após uma anulação de movimento, então você tinha um sinal bem interessante, tá? Bem, se você não sabe o que é o Harami, é uma combinação de dois candles, onde você tem um primeiro candle 24, que é considerado o candle mãe, e você tem o candle 25. Quando o candle 25 ele fica totalmente imergido dentro do candle mãe. Observe que é o contrário aqui. O engolfo é quando você tem um candle anterior dentro dele. Olha só, que foi o caso do candle 25, né? E aqui o Harami é quando você tem o candle seguinte totalmente dentro do candle anterior e quando eles são candles opostos. Então você tinha aqui um candle negativo, candle positivo, certo? Aqui você tinha um Harami, ok? Era um Harami de quê? Esse aqui era um Harami de alta, tá bom? Isso aqui era um Harami de alta, mas observa que falhou o sinal, mas já era um sinal de que você poderia ter um evento de reversão. Esse aqui é um Harami. Esse Harami, ele não é um Harami operável, tá bom? Fica aí a questão, ele não era um Harami operável. Por quê? Ele era um Harami de alta, tá? Mas num contexto de um mercado já vendedor. Mas era um sinal que poderia indicar que um possível evento um possível cenário técnico com um candle gatilho poderia se validar, que foi esse aqui, tá? Beleza, agora vamos para o próximo aqui, ó. Esse aqui, sim, ele já era um Harami vendedor, tá? Um Harami de baixo. Então, olha só, eu tinha um candle 37 e candle 38. Observa que a combinação desses dois candles, né? Candle 38 totalmente imerso dentro do candle anterior. Eu tinha aqui a combinação desses dois candles me dando um Harami de baixa. Sim, aqui já era um padrão vendedor. Só que observa que, né, ele não entregou a reversão após o Harami de forma espontânea. Observa que ele deixa um candle seguinte aí, e aí depois o evento acontece. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo aqui de Harami, que inclusive foi também uma região onde validou um trade aí dias atrás, né, nessa mesma semana, né? Olha só, eu fiz uma venda nesse candle aqui do dólar, 22, tá? Eu fiz uma venda e basicamente peguei esse movimento aqui, tá bom? Beleza? Mas olha que questão interessante aqui, tá? Você tem um movimento de baixa, olha só, o mercado me faz um movimento de baixa já no começo do pregão, tá bom? Ele volta, faz um movimento com total característica corretiva, faz uma troca de polaridade nesse fundo, beleza? Olha novamente aqui o que eu comentei com você lá, ó, correção A, B, C, tá? Baseado na correção ABC em zigue-zague, né? Numa formação de bandeira, uma bandeira grande, mas era uma bandeira. E aí você tinha essa correção ABC, o mercado provavelmente retraiu 50% de FIBO desse movimento, olha só, 50%. E olha só aqui como que ele já começa a deixar para mim aqui os sinais. Ele já me deixa aqui candle 17, seguido do candle 18, Harami de baixa. Observe que a reversão não aconteceu exatamente após ele, né? Depois ele me deixa mais um candle 19, seguido
do candle 20, mais um Harami de baixa, uma sequências aqui de Harami. Está vendo que eu falei que nem sempre você vai ter a reversão após ele, né? Ou a continuação da tendência após ele, mas já é um ponto para você ficar atento. E aí ele me deixa o candle 21 seguido do candle 22. Eu fiz a minha venda no candle 22, tá bom? Então, primeiro candle engolfo. Fica muito atento ao engolfo em uma região de contexto, como foi aquele padrão que eu mostrei para você. Segundo, fica muito atento aos sinais de Harami numa região de contexto. Como eu falei, numa boa parcela das vezes ele não vai ser o candle, ele não vai ser tão interessante talvez como o candle gatilho, mas ele já é uma grande evidência que um possível cenário de reversão ou continuação pode acontecer a partir daquele ponto ali, tá bom? E aí foi essa venda aqui nesse candle 22, entregou esse movimento aqui, certo? Bem, esse é basicamente o segundo candle que eu queria compartilhar com você. Harami de alta, Harami de baixa, tá? O terceiro candle que eu quero compartilhar com você, deixa eu voltar para cá agora. O terceiro candle que eu quero compartilhar com você é a famosa e clássica estrela cadente, né? Que inclusive foi uma venda que eu fiz aqui também, tá? Eu fiz uma venda nesse candle 35, olha só, Harami, tá vendo? Aqui teve um Haramizinho, né? Ó. Eu fiz uma venda aqui, depois eu vou mostrar para você o porquê dessa venda, tá? Falhou, me estopou com 4,5 pontos, tá bom? Aí depois eu fiz uma venda aqui e saí esse trade aqui com 7 pontos, eu acho, no barra, 7 pontos. Ele basicamente eliminou esse stop e fechei ligeiramente positivo nesse último pregão de sexta-feira. E olha só, então aqui, vamos lá. Olha o contexto, tá? O mercado já tinha anulado 100% do movimento, aí ele me entrega esse movimento aqui, tá? Eu já olho a partir agora para esse ponto aqui. Ele me faz uma correção, essa correção provavelmente retraiu 38% de FIBO, olha lá, 38% de FIBO, ok? Faz uma troca de polaridade até então no que era a parte mais forte do gap, que era a máxima do gap, respeita a região. Eu já tinha aqui o contexto de uma bandeira de baixa. Olha novamente aqui, vamos lá. Correção A, B, C, numa formação de zigue-zague, na análise técnica chamada de bandeira de baixa. Candle 37, Candle 38, Harami, e aí tudo bem, o evento não acontece exatamente, apesar que se eu vendo o Harami, olha só, se eu vendo o Harami, minha venda aconteceria aqui, né? E aí eu teria sido vendido basicamente no momento que o mercado foi. Só que aí o que ele me deixa? Ele me deixa o Candle 39, e aqui nós temos o quê? Uma estrela cadente, tá? Observa que eu estou operando uma estrela cadente a favor da tendência de baixa. Eu não estou operando uma estrela cadente em um movimento de alta. Isso é muito importante você saber esses padrões. Por quê? Se você opera isso aqui errado, você vai cair dentro do que eu chamo de bear trap e bull trap, tá? Inclusive eu tenho um e-book, tá? Esse e-book ele está gratuito, disponível lá no meu Instagram. Tem um link aqui na descrição. Entra lá na bio, você vai ter esse e-book. O porquê dos stop loss no day trade. Bear trap e bull trap. Leia esse e-book, tá? E assista a aula, que inclusive eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma aula também falando sobre esse evento. Então você tem o e-book e você tem a aula aqui que é um material complementar. Cara, se você entender o contexto do que eu abordo dentro dessa leitura da ação do preço e desse evento que acontece, você vai reduzir a quantidade de stops de forma bem significativa nas suas operações. Beleza? É isso aí. E aí ele me deixou essa estrela cadente. Então aqui está um dos padrões que eu particularmente gosto de operar muito, estrela cadente, tá? Então observa que, né, eu tive essa oportunidade de venda aqui, aqui eu perdi, essa daqui eu fiz, ele me estopou, não foi nesse momento que ele entregou o movimento, só que observa que a minha leitura não estava errada, eu só errei o time aqui, né, que foi uma venda no momento que o mercado não foi, só que aí ele validou, né, que ele estava somente corrigindo, evoluindo para uma correção ABC, numa formação de bandeira, e me deu essa venda aqui na barra 39, beleza? Basicamente é isso aí. Bem, então esses 3 candles, eu poderia trazer outros exemplos aqui. Ó. Por exemplo, aqui mesmo nós temos aqui uma estrelinha cadente doji, tá? Não é um padrão tão excelente, mas era uma estrelinha cadente doji. Já é alguma coisa seguido do enforcado. Olha só como que você vai lendo a combinação dos candles. Muito importante você fazer essa leitura, tá bom? Beleza? Então você teve aqui ó, um enforcado, você teve aqui outro enforcado, né? Olha a combinação de candles. Você precisa saber ler os candles. Se você não souber ler os candles, você reduz muito a sua acertabilidade nas suas operações, beleza? Bem, agora eu quero falar para você qual o indicador que eu acho bem relevante para você acrescentar nessa leitura da ação do preço, tá? Você vai ver que quando eu inserir aqui, a nossa visão de mercado ela vai melhorar muito, e eu vou compartilhar com você, e claro, e aí você vai aplicar de acordo com o que você entende que é relevante, tá? Mas antes disso, deixa eu falar para você, toda essa abordagem que eu estou compartilhando com você aqui,
eu entrego ela dentro do meu projeto educacional, que eu chamo Protocolo Bereshit, que é onde você tem um curso, que é o curso que eu chamo de O Trader Sério. Você vai ter uma imersão nesse curso, é um curso de 7 módulos, 30 aulas, onde você tem um suporte direto comigo. E você tem acesso também a 3 encontros semanais durante o pregão, no modo sala ao vivo, tela compartilhada. Você tem acesso a 2 encontros mensais, 2 mentorias mensais em grupo, tá? Além de todo o suporte. Você vai estar comigo dentro desse projeto que eu chamo de Protocolo Bereshit durante 12 meses. Vai ser eu, o seu mentor, nesse período, te direcionando, tirando suas dúvidas e te fortalecendo aí nessa jornada, beleza? E aí você tem a opção de adquirir tanto o projeto completo, como eu acabei de falar, e a opção também de aderir somente ao curso de forma avulsa, onde você vai ter o suporte via WhatsApp, tá bom? Tem um link aqui na descrição, acessa lá, e se você tiver alguma dúvida, lá tem meu WhatsApp, você pode mandar mensagem, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu voltar para a tela aqui para mostrar para você agora quais são os indicadores que eu considero relevantes para a gente observar como uma leitura da ação do preço, tá? Bem, basicamente são as médias móveis, tá? Acho que você já poderia esperar que eram as médias móveis. Olha só que sinal muito interessante aqui. Tem uma média móvel de curto prazo, né? Uma de curtíssimo prazo e uma de curto prazo. Observa que o mercado ele me entrega esse movimento de baixa, anulando 100% desse movimento. E aí, nesse momento que ele deixa esse candle 26 para mim, foi por isso que eu falei que aqui foi uma venda bem interessante. Eu tinha uma correção ABC, retraindo 38% desse movimento de baixa, né? Ele já tinha me deixado aqui sinais de um possível, né, de uma possível falta de força na ponta compradora, e aí ele me deixa esse engolfo, momento também que já começa a acontecer o quê? O cruzamento das médias. Bem, eu não opero o cruzamento das médias naquele modo de setup. Cruzou para baixo, vende, cruzou para cima, vem, compra, não. Mas eu gosto de operar o primeiro sinal técnico após o cruzamento das médias móveis. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no YouTube, tá? Dá uma olhada falando sobre isso aí, beleza? O primeiro cruzamento das médias móveis falando o primeiro evento técnico após o cruzamento das médias. E aqui você já tinha, olha só minha regra de coloração, foi o primeiro candle negativo do dia que validou venda e, modéstia à parte, foi o melhor trade do dia no dólar nesse pregão, tá? E aí você teve essa venda. Depois, novamente, olha só, ele faz um teste na média de curtíssimo prazo, aí foi o momento que eu especulei que ele poderia entregar um movimento de continuação, certo? Era um stopzinho pequeno, entrei, ele me estopou. Mas aí, olha só o que aconteceu, ele foi testar a média maior, troca de polaridade, retração de FIBO, correção ABC, e aí eu vendi a barra 39, certo? E olha só que movimento legal, tá? Então aqui basicamente nós temos duas médias, média curtíssimo prazo, médio prazo, curtíssimo e curto prazo, que eu sugiro para você considerar. Vamos lá naquele trade que eu falei para você que eu fiz dias atrás, foi na mesma semana, olha só, mesma coisa, ó. Ele me faz um movimento de baixa, correção ABC, tá bom? E olha só, o primeiro candle que realmente fica interessante, baseado na regra de coloração, era o candle também que já tinha contexto para validar essa venda, né? Olha, fiz essa venda e surfei basicamente esse movimento aqui, perfeito? E essa daí tem sido, né, essa é a minha regra de coloração, tá? Não é de ninguém, você não vai achar ela disponível no download do Profitchart, é uma regra de coloração que eu criei, que eu desenvolvi essa regra de coloração, tá? E em breve ela vai estar disponível para venda, tá bom? É para você aderir a ela. Hoje ela já está disponível gratuitamente para você que entra no projeto, seja no protocolo Bereshit, seja somente na aquisição do curso O Trader Sério, está disponível, tá? Mas em breve eu vou deixar ela disponível também para você que vai de repente só querer adquirir a regra de coloração de forma isolada, tá? Então basicamente é isso, tá? Então você vai fazer a leitura do preço da forma que eu estou compartilhando com você aqui e consequentemente você vai adicionar aí, por exemplo, duas médias, tá? Você pode usar, por exemplo, a média de 8, a média de 9, a média de 10 períodos, como uma média de curtíssimo prazo. E você pode usar, por exemplo, a média de 20, a média de 21, como uma média de curto prazo. São as médias mais usadas, não tem segredo. Use essas médias. Eu uso particularmente aqui a 9 e a 20 períodos, tá? Exponencial. Mas você pode usar, por exemplo, a média de 10, a média de 9, pode ser aritmética. Cara, não tem problema. O importante é você usar as médias que mais são utilizadas naquela modalidade operacional. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e até a próxima.